Você pode ter perdido nas notícias, mas a partir de agora é do conhecimento geral que o mundo está passando por uma enorme crise de extinção. E adivinhe quem está por trás de tudo isso? Nós, humanos. Mais animais estão sendo ameaçados a cada ano, e mais de 1 em cada 5 espécies no planeta hoje enfrenta a extinção. Isso está previsto para aumentar para 50% até o final do século, a menos que façamos algo a respeito. Então o que podemos fazer a respeito disso? Bem, a partir de agora, os homens finalmente começaram a brincar de Deus. A ciência tem progredido ao ponto de os homens poderem clonar animais a partir do DNA, criar certos genes e trazer de volta animais mortos da extinção. Depois de assistir a isso, você provavelmente deveria se preparar para correr com dinossauros num futuro não tão distante, porque quem sabe o que pode acontecer. Junte-se a nós enquanto exploramos os 15 animais extintos que os cientistas estão trazendo de volta à vida. Número 15. O unicórnio siberiano. Enquanto o nome unicórnio traz à mente a majestosa criatura em contos de fadas e lendas, você deve saber que o unicórnio siberiano, ou Elasmotherium sibiricum, não é nada parecido com as delicadas criaturas semelhantes a cavalos que estamos acostumados a ver na TV. Na verdade, além dos enormes chifres na cabeça do unicórnio siberiano, não há mais semelhanças entre os dois. Além disso, o unicórnio da vida real é ainda mais fascinante para os paleontólogos. Houve alguns fragmentos do unicórnio siberiano encontrados ao longo dos anos, todos eles difíceis de analisar. Esta dificuldade resultou até em alguns conceitos errados sobre quando o animal viveu. Não foi até 2018 que muito do que sabemos sobre ele agora foi trazido à luz. Os cientistas analisaram o DNA do unicórnio siberiano pela primeira vez em 2018 e desde então têm sido encantados com a besta misteriosa. Este unicórnio, ao contrário da criatura que você tem imaginado, é um rinoceronte antigo que viveu até cerca de 36 mil anos atrás. Em sua época, esta magnífica criatura pesava até 4 toneladas. O unicórnio siberiano era um glorioso cortador de grama pré-histórico, conhecido por pastar em grama dura e seca. Quando um período de mudança climática significativa entrou em vigor, o unicórnio não podia mudar a sua dieta para outras formas de vegetação, e logo a espécie morreu quando sua fonte de alimento preferida foi congelada. Dito de forma simples, estes rinocerontes foram extintos porque eram comedores de grama. De acordo com várias fontes científicas, os cientistas poderiam logo ser capazes de sequenciar com sucesso o genoma completo do unicórnio, o que seria o primeiro passo em sua ressurreição. Como tal, eles também esperam usar este conhecimento para ajudar os rinocerontes remanescentes na Terra a evitar a extinção. Número 14. O tigre dente de sabre. Este predador icônico de ápice é um dos animais extintos mais populares devido ao seu papel no filme popular A Era do Gelo. Os tigres dentes de sabre, ou Smilodons, eram predadores temíveis chamados pelo par de dentes caninos curvos em forma de sabre salientes de sua mandíbula superior, que atingem até 11 polegadas de comprimento. Esse predador de ápice percorreu as Américas do Norte e do Sul e se extinguiu há cerca de 10 mil anos. A extinção foi provavelmente devido a uma combinação de mudanças ambientais, um declínio na população de presas e, bem, nós também. Ao longo dos anos, os cientistas descobriram vários fósseis de tigre dentes de sabre em lugares como os poços de Alcatrão de La Brea, na América do Norte. Estes fósseis têm sido fundamentais para fornecer muitos dos detalhes que agora conhecemos sobre esta espécie. Existem até 7 espécies diferentes de tigres dentes de sabre, e todos eles têm variações na aparência. Outra coisa interessante observada sobre estes habilidosos caçadores é que, apesar do nome, eles não estão realmente relacionados aos tigres dos tempos modernos. Na verdade, especula-se que seus parentes vivos mais próximos são, na verdade, o leopardo nebuloso. Estes leopardos são os únicos carnívoros modernos com crânios remotamente parecidos com os tigres dentes de sabre. Com o avanço da biotecnologia no mundo e os avanços no sequenciamento do genoma do DNA, os cientistas estão cada vez mais próximos de fazer o impossível acontecer. Número 13. Mamute lanoso. Outro personagem icônico da franquia Era do Gelo, o Manny, ou Mammutus primogênios, está pronto para voltar ao mundo moderno. Estes animais gigantescos, com a capacidade de pesar até 6 toneladas, tinham presas enormes e casacos de invernos peludos. Apesar de se pensar que eles estavam extintos durante a Era do Gelo, uma recente descoberta revelou que uma pequena colônia isolada de mamutes realmente sobreviveu até cerca de 4 mil anos atrás. Eles viveram na ilha Wrangel, no Oceano Ártico, até serem exterminados. Mamutes lanosos foram originalmente encontrados na tundra, que se estendia pelo norte da Ásia, Europa e as partes norte da América do Norte. Eles tinham orelhas menores, caudas mais curtas e pelagens mais grossas que os protegiam dos ferimentos do gelo, ao contrário dos elefantes modernos das savanas da África e das selvas da Ásia. Em tempos recentes, material genético preservado encontrado nos restos de mamutes lanosos está sendo estudado
para recriar mamutes vivos com a ajuda da clonagem de biologia molecular avançada, mas até hoje, nenhum tecido mamute viável ou seu genoma intacto foi encontrado. Então, como um mamute não pode ser recriado, a Colossal Biosciences, fundada em 2021, está tentando cultivar um útero artificial, usando genes de mamute para nascer um elefante híbrido, com alguns traços do mamute lanoso. Eles pretendem usar isto como um ponto de partida para alcançar o objeto de trazer o animal extinto de volta à vida. Número 12. Rinoceronte lanoso. O rinoceronte lanoso, ou Coelodonta antiquitatis, é outro animal que se acredita ter sido extinto durante a última era glacial, assim como os mamutes. O rinoceronte lanoso foi descoberto com pelos longos e grossos que lhe permitiram sobreviver ao frio extremo em sua região natal, a Steppe Mamute. Para colocar isso em perspectiva, a Steppe Mamute era um lugar frio e seco, que se estendia na Espanha para o leste através da Eurásia até o Canadá e das ilhas árticas para o sul até a China. Em termos de aparência, o rinoceronte lanoso tinha uma enorme corcunda empurrando para fora do seu ombro e sua assinatura eram chifres do rinoceronte. Ele se alimentava principalmente de plantas que cresciam na estepe. Depois que fósseis deste rinoceronte foram encontrados em 2020, trazendo consigo uma abundância de DNA viável, paleontólogos e geneticistas começaram a brincar com a ideia de ressuscitar mais uma criatura da Idade do Gelo. Número 11. O pássaro dodô. Talvez o mais famoso animal extinto, também conhecido como animal de cartaz da extinção, o pássaro dodô, ou Raphus curculatus, tinha tido um declínio muito acentuado na não existência. O pássaro dodô não voava e tinha apenas cerca de 3 metros de altura antes de ser extinto no século XVII, após ter sido descoberto nas Ilhas Maurício 100 anos antes. A extinção da ave dodô foi trazida por humanos caçando a ave, e além disso, ela também se tornou presa para os gatos, cães e porcos que foram trazidos para a ilha por marinheiros explorando o Oceano Índico. E como o dodô tinha vivido sozinho por centenas de anos na ilha antes de ser descoberto, ele não tinha mecanismos de defesa que o tornavam presa fácil. Felizmente, a ave dodô poderia estar voltando centenas de anos após sua extinção, graças a uma descoberta de DNA. Os cientistas foram capazes de sequenciar todo o genoma da ave pela primeira vez, após anos de análise do DNA, preservado e recuperado de uma espécime na Dinamarca. Embora haja esperança, os cientistas relatam que não será fácil voltar ao tempo com a extinção do dodô, porque embora agora eles tenham células vivas da ave para clonar, a técnica de clonagem existente só foi feita em um mamífero, a ovelha Dolly, ao invés de uma ave. E só para o caso de você não saber, Dolly foi o primeiro clone mamífero que nasceu em 1996 e morreu em 2003. Então, antes de se aventurarem a fazer clones da ave dodô, os cientistas terão que mapear as complexidades dos caminhos reprodutivos de uma ave. Este é apenas um pequeno obstáculo na gigantesca ciência dos saltos que a ciência tomou no campo. Então, o mundo está confiante no fato de que as extintas aves dodôs logo não estarão mais extintas. E devido à sua natureza inofensiva, podemos descansar tranquilamente, sabendo que não teremos aí o fim do Jurassic Park tão cedo. Número 10. Filoacina. Você deve ter se perguntado por que nenhum dinossauro parece estar aparecendo nessa lista ainda. Bem, é porque os cientistas estão, na verdade, a muitos quilômetros de recriar um mundo jurássico. As técnicas de renascimento que funcionam nestas formas de vida extintas dependem muito da análise do DNA, que é recuperado de espécimes bem preservados ao longo do tempo. A partir de agora é impossível recuperar tais espécimes de fósseis de dinossauros como resultado da degradação severa do DNA causada pela idade avançada extrema. Por esta razão, é mais provável que vejamos espécies que foram extintas mais recentemente, como a quilacina, também conhecida como Thylacinus cynocephalus, ou Tasmanian Tiger, ou quilacina, que não deve ser confundida com tigres, pois o nome confunde, hein? Eles são os únicos marsupiais a fazer esta lista. Dito isto, a espécie ganhou seu apelido tigre da Tasmânia por causa das listras ao longo de suas costas. Em seu tempo, a quilacina era um carnívoro de ritmo lento que geralmente caçava sozinho ou aos pares à noite. O animal com garras afiadas tinha uma cabeça parecida com a de um cão e comia cangurus, outros marsupiais, pequenos roedores e aves. Sendo o predador de ápice de sua cadeia alimentar, o tigre da Tasmânia vivia na grama e nos bosques da Austrália, Nova Guiné e também Tasmânia. Eles foram extintos na década de 1930, depois de serem mortos por humanos por se alimentarem de gado. Atualmente, cientistas nos Estados Unidos e na Austrália embarcaram em um projeto de 15 milhões de dólares para ressuscitar a extinta quilacina. Eles esperam conseguir isso usando material de DNA obtido de 13 jovens exemplares de tilacina, encontrados em perfeitas condições na bolsa de uma mãe morta. Número 9. Ibex dos Pirineus. A seguir, está o primeiro animal extinto em nossa lista que realmente foi revivido. Sim, é isso mesmo que você ouviu.
O Ibex dos Pirineus, ou Capra Pirineus, foi clonada e trazida à vida em 2003. Embora tenha morrido apenas alguns minutos após o seu renascimento, isto fornece toda a credibilidade que você precisa para reviver espécies há muito perdidas. O Ibex dos Pirineus é um bode de montanha que foi extinto em 2000. Por 200 anos, a caça havia diminuído a população dos Ibex dos Pirineus, e o último Ibex vivo morreu em 2000, depois de ter sido atingido por um ramo em queda. Uma maneira triste de se extinguir. Usando amostras congeladas de pele retiradas deste exemplar solitário em 1999, José Folk, um estudante de doutorado do Centro de Pesquisa e Tecnologia de Agronutrição em Aragão, Espanha, e seus colegas fizeram embriões clonados, inserindo o DNA do bucardo em ovos de cabras domésticas esvaziados do seu material genético original. Os clones foram então implantados em 208 outras subespécies de Ibex espanhol ou híbridos de Ibex de cabra. Dos 208 embriões implantados pelos pesquisadores, apenas 7 cabras engravidaram e apenas uma delas deu à luz. O recém-nascido Ibex morreu de insuficiência respiratória imediatamente após o nascimento, e as investigações revelaram que o animal tinha anormalidades pulmonares, embora todos os seus outros órgãos parecessem normais. Uma boa primeira tentativa de trazer de volta um animal extinto, você não acha? Número 8. Quagga. O projeto Quagga é um projeto que começou em 1987, numa tentativa de trazer de volta o quagga, ou Equus quagga, da extinção. Quaggas antigamente habitava o Karoo e o Estado Livre Sul da África do Sul. E, como a maioria dos outros animais desta lista, eles foram impiedosamente caçados até a extinção. Os quaggas foram vistos pelo assentamento europeu da África do Sul no final do século XIX como concorrentes para o pastoreio de seu gado, principalmente ovinos e caprinos. Como era de se esperar, isso colocou um alvo em suas costas. O último quagga foi extinto na natureza em 1878 e o último cativo morreu em 12 de agosto de 1883 em um zoológico em Amsterdã. Na época, nem mesmo se reconheceu que o último de uma espécie havia morrido devido à aparência próxima à zebra. Os quaggas são uma subespécie de zebra e acredita-se que tenha cerca de 9 pés de comprimento e até 4 e 5 pés de altura nos ombros. Eles são distinguidos de outras zebras pelo padrão limitado de listras marrons e brancas, principalmente na parte frontal do corpo. Os quaggas tinham uma traseira marrom e sem listras. Eles pareciam mais com cavalos. Os quaggas foram os primeiros animais extintos cujo DNA foi analisado em 1984, e o projeto dos quaggas começou 3 anos depois. Os cientistas deste projeto estão tentando recriar o fenótipo do padrão de pelagem do quagga através da criação seletiva da subespécie geneticamente mais próxima, que é a zebra de Burchell. Número 7. Aurochs. Enquanto o projeto Quagga está se aproximando do seu objetivo com o passar dos anos, tem havido mais iniciativas com a tentativa de resolver o problema do mundo de casos antigos e contínuos de extinção. Um deles seria o programa Taurus, anteriormente conhecido como o Projeto Taurus. Fundado em 2008, o principal objetivo do programa Taurus é reanimar o ancestral de todo o gado e, portanto, o animal mais importante da história da humanidade, os Aurochs. O Aurochs, ou Bos primogenius, foi uma espécie-chave para muitos ecossistemas europeus porque desempenhou um papel vital na manutenção da biodiversidade. Com a altura de um ombro batendo 6 pés em touros e 5 pés em vacas, o Auroch é um dos maiores herbívoros do Holoceno. Tinha enormes chifres alongados e largos que alcançavam até 3 pés de comprimento. Os fósseis de Auroch mais antigos conhecidos foram encontrados na Índia e no norte da África, datando o Pleistoceno Médio na Europa do Interglacial Holstein. Aurochs começou a declinar cerca de 11.650 anos atrás, no período Holocênico, devido à perda de habitat e caça. Eles eventualmente se extinguiram quando o último indivíduo morreu em 1627 na floresta de Jachtorol, na Polônia. O Auroch pode ter desaparecido há muito tempo, mas nem tudo está perdido, pois fios do seu DNA permanecem vivos. Distribuído entre várias raças de gado antigas que ainda existem por toda a Europa, o programa Taurus tem trabalhado incansavelmente para combinar raças de gado com características, atributos físicos, comportamento e genética desejados que combinam de perto com os Aurochs. A técnica é chamada de backbreeding, e os cientistas esperam trazê-lo de volta em poucos anos. Número 6. Alce irlandês. O alce irlandês, ou Megaloceros giganteus, pode não ser um ancestral do seu tipo, como o nosso anterior lançamento, mas não é de forma alguma menos interessante. Em contraste com o que o seu nome implica, o alce irlandês não é nenhum alce. Ao invés disso, ele é o maior veado que já viveu. Este cervo gigante tinha cerca de 2 metros de altura nos ombros e carregava os maiores chifres de qualquer veado conhecido. Os chifres tinham tamanhos que atingiam 12 pés de ponta a ponta e pesavam até 88 libras, o que é um chifre realmente grande. Enquanto ainda estava na terra,
O alce irlandês estava espalhado pela Irlanda até o lago Baikal, na Sibéria, por toda a Europa, norte da Ásia e norte da África. Em uma virada surpreendente dos acontecimentos, os restos mais recentes da espécie foram de carbono, datados de cerca de 7.700 anos atrás na Rússia Ocidental. O último alce irlandês vivo morreu há cerca de 11.000 anos atrás na Irlanda e foi extinto em parte devido à caça humana por comida e esporte e também por causa de uma diminuição das condições de vida. Deve-se notar que os grandes chifres do alce irlandês, embora sejam majestosos, podem ter desempenhado um papel no seu desaparecimento, pois muito se especula que tenha sido difícil escapar de predadores carregando todo aquele peso na cabeça. É desnecessário dizer que este cervo gigante é de grande importância para cientistas e paleontólogos, e as tentativas do seu renascimento têm sido trabalhadas há anos. Número 5. Pássaro-elefante. Outro animal interessante que foi varrido da terra por nós humanos e agora está sendo trazido de volta é o maior pássaro que já viveu, o Elephant Birds, ou Mullornis vorombe e Aepyornis maximus. São enormes pássaros sem voo que já viveram na ilha de Madagascar. Enquanto eles estavam geograficamente próximos ao avestruz, os elefantes parentes vivos mais próximos são os kiwis. As aves elefantes se elevam até 3 metros no ar e pesam mais de meia tonelada. As aves elefantes eram realmente as maiores aves da natureza até que os colonos franceses as exterminaram há mais de 300 anos. Elas estão extintas desde pelo menos o século XVII, com alguns relatos de avistamentos na década de 1640 e 1650. A notícia de que essas aves gigantes de Madagascar seriam ressuscitadas começou a se espalhar depois que os cientistas descobriram como extrair o DNA das antigas cascas de ovos. Se os cientistas tivessem um genoma de sequência completo das aves gigantes, seria apenas uma questão de tempo até que a gente não pudesse mais chamá-las de extintas. Número 4. Moa. Os moa, ou Dinonyrtiformes, eram espécies de aves sem voo, muito parecidas com as aves elefante. Eles eram os maiores animais terrestres e eram os herbívoros dominantes na floresta da Nova Zelândia. A extinção dos moa ocorreu dentro de 100 anos após o estabelecimento de um assentamento humano, o Maori da Nova Zelândia. Nos dias atuais, cientistas da Universidade de Harvard reuniram o primeiro genoma quase completo do moa, uma conquista que aproxima as aves de serem classificadas como extintas para desextintas. O DNA foi reconstruído a partir do osso do pé de um espécime do museu, e embora falte um pouco, é apenas o primeiro passo no caminho que estes cientistas estão tentando para trazê-las de volta. Número 3. Vaca do mar de Steller. Com o nome do biólogo alemão Georg Wilhelm Steller, que estava entre a expedição que encontrou pela primeira vez uma vaca marinha Steller, ou Hydrodamelis gigas, em 1741, a vaca marinha Steller só foi encontrada morando ao redor das Ilhas Comandantes no Mar de Bering, entre o Alasca e a Rússia. Em 27 anos após a sua descoberta pelos europeus, o mamífero de movimento lento e de fácil captura foi caçado até a extinção por sua carne, gordura e couro. As vacas marinhas Steller foram relatadas como tendo alcançado tamanhos de 26 a 30 pés e possuindo massas de até 11 toneladas. Elas tinham uma pele externa muito espessa para evitar ferimentos por rochas afiadas e gelo e para evitar que a pele submersa não secasse. A vaca marinha estava positivamente flutuante, o que significava que não era capaz de submergir completamente. Isso poderia ter feito dela um alvo ainda mais fácil para caçadores furtivos. A cabeça da vaca do mar era pequena e curta em comparação com seu enorme corpo. O animal tinha um lábio superior que era grande e largo, estendendo-se tão além da mandíbula inferior que a boca parecia estar localizada embaixo do crânio. Ela era desdentada e, ao invés disso, tinha uma densa variedade de cerdas brancas entrelaçadas no lábio superior. Uma equipe multinacional de pesquisadores sequenciou e analisou com sucesso o genoma da vaca marinha em 2021, usando o DNA extraído de um osso petrels, bem preservado alojado no Museu do Oceano de Kaliningrado. Número 2. Foca monge do Caribe. A foca monge do Caribe, ou Monachus tropicalis, é outro animal que sucumbiu à caça excessiva e à caça furtiva. Ele foi principalmente levado à extinção porque era caçado por comida e óleo, depois de ser descoberto por Colombo em 1494. O último avistamento confirmado da foca monge foi em 1952, na Serranilha Bank, entre a Jamaica e a Nicarágua, e foi oficialmente declarado extinto pelos Estados Unidos após uma busca exaustiva de 5 anos em 2008. Focas monge do Caribe foram encontradas em águas quentes temperadas, subtropicais e as tropicais do Mar do Caribe, Golfo do México e no oeste do Oceano Atlântico. Eles tinham um corpo relativamente grande, longo e robusto, podiam crescer até quase 8 pés de comprimento e pesavam até 200 quilos. Talvez essas características tenham colocado a foca na lista de ressurreição dos cientistas. Número 1. Galinha d'água. Apesar de terem sido uma das primeiras espécies nos Estados Unidos a atrair um esforço concentrado de conservação, os Heath Hen, ou Tympanuchus cupido, tinham reduzido maciçamente a população até 1870 e em 1932 foram extintos.
Essas galinhas da charneca viviam nas charnecas da costa da América do Norte, desde o sul de New Hampshire até o norte da Virgínia em tempos históricos, e eram extremamente comuns em seu habitat durante a época colonial. Devido à sua abundância naquela época, as galinhas da charneca eram caçadas pelos colonos extensivamente para se alimentarem. Especulou-se até que o primeiro jantar da ação de graças com os peregrinos era feito de galinhas pagãs ao invés de perus selvagens. Eram semelhantes às galinhas da pradaria, com muita pouca diferença de tamanho e peso. Um projeto Revive and Restore the Extinction começou a trabalhar para trazer de volta estas galinhas de volta à vida em 2014. Desde então, eles têm trabalhado na transmissão de células de cultura dessa galinha para o sistema reprodutivo de galinhas domésticas substitutas, que irão reproduzir e eclodir as primeiras gerações dessas galinhas. A desextinção está chegando de maneira gradual. E embora seja uma necessidade ecológica trazer de volta alguns desses animais, ainda há um debate sobre se devemos ou não estar brincando de Deus. O tempo dirá se nós estaremos vendo animais extintos em nossos dias. Qual desses animais extintos você mais gostaria de ver trazido de volta? Deixa a gente saber na seção de comentários abaixo. Curiosidade revelada. Inscreva-se no nosso canal e ative as notificações.